E hoje é um dia recheado de reuniões do governo para discussões sobre o corte de gastos no orçamento. Vamos chamar o André Anelli, então. Haja reunião, hein, Anelli? A gente só espera que depois essas reuniões não sejam aquelas que poderiam ser resolvidas com apenas um e-mail. A gente espera. Conta aí. Bem-vindo. Não, obrigado, Evandro. Não são não, viu? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Não são reuniões tão simples que poderiam ser resolvidas com um e-mail, até porque exigem muito entendimento, na verdade, entre todos os ministérios. Apesar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já ter dito que existe uma consciência coletiva por parte do primeiro escalão de que é preciso cortar gastos, todos os ministros vão tentando, nesse momento, de certo modo, ficar um pouco de fora desse corte de recursos do governo federal ou, pelo menos, minimizar esse impacto, e é exatamente o que tem feito nesse momento, exatamente agora, aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. A gente acabou de receber a confirmação de que foi iniciada a reunião dele agora há pouco, que estava prevista para 3 da tarde. Nesse momento, então, ele se encontra com o presidente Lula, depois de já ter uma conversa, então, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e inclusive também com representantes do Congresso Nacional. José Múcio Monteiro acabou tendo a pasta dele, o Ministério da Defesa, como alvo desse corte de gastos justamente na semana passada, depois que o presidente Lula solicitou a Fernando Haddad a inclusão de mais um ministério. Num primeiro momento, Haddad não confirmou qual seria esse ministério, mas agora então o próprio Ministério da Fazenda já reconhece que a defesa sim entra como alvo também do corte de gastos, se juntando a outros ministérios como Saúde e Educação, os dois que têm o maior orçamento da esplanada aqui em Brasília, também Ministério da Previdência Social e do Trabalho e Emprego. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, já disse publicamente que os programas sociais vão ficar de fora desse corte de gastos e que a pasta vai contribuir com essa necessidade de reduzir custos por parte do governo federal no combate a fraudes. Mas, mesmo assim, o governo federal ainda não confirma essas informações e segue buscando um maior espaço em todas as pastas para conseguir, então, esse corte de gastos e, assim, cumprir o déficit zero que é estipulado pelo arcabouço fiscal, que limita justamente então o crescimento das contas públicas em substituição ao teto de gastos. Reunião iniciada agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. A movimentação é muito pequena aqui, viu, Evandro? E a expectativa, sinceramente dizendo, é que mais uma vez ninguém fale ao final desse encontro, da mesma forma que já ocorreu nos encontros anteriores envolvendo as pastas que também são alvos desses cortes de gastos. Mesmo assim, a gente segue acompanhando para trazer eventuais novas informações a respeito dessa movimentação do governo. Evandro. Muito bom, Anelli. Obrigado pelas informações. Ótimo trabalho para você. A gente fica imaginando, né? A recomendação do presidente da República sobre o cuidado para os ministros não deixarem vazar nenhuma informação, porque a expectativa para se saber quais são essas medidas é tão grande que a gente fica tentando chafurdar ali alguma informação que possa nos trazer um caminho. Mas tudo indica que isso vai ser comunicado de uma só vez e a partir do momento em que houver uma decisão. E a gente continua falando sobre esse corte de gastos porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre as despesas obrigatórias. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a Marília Ribeiro, porque o Pacheco quer que essas despesas sejam desvinculadas do salário mínimo. Marília, conta essa história direito agora. Bem-vinda. Oi, Evandro, muito obrigada. É exatamente isso, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou de um evento empresarial na manhã desta quarta-feira aqui em Brasília, onde ele afirmou que é necessário ter um amplo debate sobre a eficiência dos gastos públicos aqui no Brasil. E ele ainda defendeu, Evandro, que as despesas obrigatórias, elas sejam desvinculadas do salário mínimo. Para Pacheco, a valorização da remuneração do trabalhador não pode estar diretamente ligada aos gastos essenciais, mas que é importante o Estado fazer mais com menos, e nós temos esse trechinho da fala do presidente do Senado para acompanhar. E agora com a reforma tributária será o engajamento para a discussão do gasto público no Brasil, seja para a sua qualificação, seja para aquilo que se apelidou de dizer cortes
Em relação a gastos, eu considero que é absolutamente legítimo se defender cortes de gastos que constituam privilégios, desperdícios, sobreposição de funções, de modo que nós estamos absolutamente imbuídos desse propósito de que, concebida a reforma tributária, é evidente que esse engajamento, muito mais amplo do que um pacote que se apresente de corte de gastos públicos, a missão precípua do Congresso Nacional afinal, do Congresso Nacional e o Congresso é uma síntese da sociedade brasileira, o objetivo precípio da sociedade brasileira deve ser, de fato, a discussão sobre o Estado brasileiro, onde se pode ter enxugamentos, onde pode se ter aperfeiçoamentos, sobretudo numa lógica de qualificação do gasto público. Evandro, a gente acabou invertendo, né, a ordem das falas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que eu iria chamar, mas essa fala que a gente acabou de acompanhar, ele fala justamente sobre essa questão do corte de gastos, né? Ele afirmou, né, que vai trabalhar com engajamento no debate sobre o tema e que é legítima toda essa discussão sobre os cortes. Ainda falando sobre essa questão do corte de gastos, ele e o presidente Lula se reuniram pela manhã, viu, Evandro, para poder comentar, para poder falar sobre esse e outros assuntos. E quem falou mesmo sobre esse encontro foi o líder interino aqui do governo no Senado Federal, o senador Otto Alencar, né? Ele disse o seguinte, que esse assunto do corte de gastos, ele ficou para segundo plano e que a reunião se tratou principalmente de mudanças nas agências reguladoras e também sobre a sucessão no Congresso Nacional. Evandro, aqui há uma promessa de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele vai conversar, ele vai falar com a gente sobre essa reunião que ele teve com o presidente Lula, destacar os principais pontos. Essa coletiva, ela estava marcada para acontecer pela manhã, ela não ocorreu e agora a previsão é de que ela aconteça logo após a sessão do plenário que está acontecendo neste momento. Ela foi aberta às 2h da tarde, só que ela foi aberta dando continuidade à sessão de ontem, que ele acabou suspendendo por conta da falta de acordo, por conta do projeto do mercado de carbono que está sendo discutido. Só que ainda hoje, ele ainda vai abrir uma nova sessão para poder falar sobre o projeto das emendas e eu volto daqui a pouquinho para falar justamente sobre esse projeto, Evandro. Maravilha, Marília. Só chamar. Um abraço para você. Vamos acompanhar então o trecho que a Marília mencionou do presidente do Senado, em que ele fala da desvinculação do salário mínimo. Vamos ver. Essa lógica de buscar valorizar o salário mínimo, que é absolutamente fundamental para o país, ela não pode, ao mesmo tempo, vincular o crescimento de despesas obrigatórias, quando, na verdade, o que se exige para o Estado brasileiro é que despesas com saúde, com educação, se possa fazer mais com menos. Alan Gani, é muito do que você costuma trazer para a gente aqui no nosso 3 em 1. Por que você acha que está se demorando tanto para trazer à tona essa proposta ou as propostas para corte de gastos? E o que você achou dessa manifestação do presidente do Senado? Achei oportuna, correta, porque o grande problema é a vinculação do salário mínimo ao BPC, seguro-desemprego, previdência e abono salarial. Só que mexer nesse vespeiro é impopular, porém necessário, Evandro. E você, Piperno, como avalia essa que é apontada como uma das principais medidas por aqueles ou que estão tendo contato com as propostas agora, como o presidente do Senado, e por aqueles que também que não têm contato, mas que enxergam nessa uma das únicas soluções? Eu acho que quando se vai fazer um ajuste radical, um ajuste duro de contas, é preciso olhar realmente todas as despesas, todos os gastos. Porém, quem é que vai pagar mais por esse ajuste? É o pobre coitado lá que ganha um salário mínimo do BPC, ou, por exemplo, o barão que recebe 80, 100 bilhões de reais por ano de subsídios. Quem que vai pagar mais, hein, Gustavo Segré? Eu acho que o trabalhador, lamentavelmente, porque o salário mínimo tem o objetivo de crescer 2,5% por cima da inflação em termos reais. O fato de estar todo linkado com isso obriga que todas as despesas obrigatórias acompanhem esse crescimento, quando, segundo o arcabouço fiscal, 0,6 deveria ser se não aumenta a arrecadação. É um problema e o governo vai ter que resolver porque ele criou esse problema. José Maria Trindade, essa discussão desse tamanho é necessária ou está demorando demais? Eu acho oportuna demais. E o interessante é a fala do presidente do Congresso da dimensão exata. Não é só o presidente Lula que terá dificuldades de administrar o país, não. O próximo e o outro presidente também, se não houver essa mudança estrutural. E essa mudança estrutural parece que ficou arraigada aqui nos costumes brasileiros, que é a tal da indexação. Eu tenho a impressão que é só o Brasil que tem isso. Como indexar tudo ao salário mínimo? Atrela ao salário mínimo e prende o salário mínimo ou avilta outros orçamentos.
ou ao dólar, ou seja lá o que for. Essa história de indexação ficou na memória do Brasil mesmo com o fim da inflação. Isso aí está consumindo mais de 60% dos recursos públicos, exatamente a indexação ao salário mínimo. Então, o discurso dele é no sentido de uma saída estrutural e não cortes ocasionais. Agora, Langani, você já chamou isso de um vespeiro, né? E a gente sabe que quando existe um vespeiro, a atuação política gosta de ficar bem distante, exatamente por conta das críticas que isso possa trazer e também do reflexo à popularidade desses gestores. Você acha que alguém vai querer tocar ou pelo menos chegar perto assim desse vespeiro? Eu acho muito improvável. Se a gente olhar o histórico de grandes reformas que ocorreram no Brasil, Evandro, isso vale para a esquerda e para a direita, elas só foram feitas quando a situação chegou no limite, aos 48 do segundo tempo. Por quê? Porque aqui ninguém quer assumir o ônus necessário antes do momento. Quando chega no desespero, aí tem que fazer, infelizmente. Ainda nessa edição, a gente vai discutir um pouco mais essa proposta de cortes de gastos e a nossa equipe de reportagem ou as nossas equipes estão de olho nessa história.